oração desde sábado. Sempre o meu marido e o Senhor me deu uma palavra. Eu falei, que engraçado, o Senhor me deu uma palavra, né? Aí, hoje era o dia da Michelle estar aqui, mas todos sabem, né, que teve um probleminha lá com a Virginia de saúde e ela ficou sobrecarregada de serviço e tudo mais. E aí, hoje eu estou aqui para a mulher dela. Amém? Amém. Eu queria falar com vocês, ler com vocês. Gênesis 37. Ele é um capítulo bem grande, né? Mas não tem como ler só alguns versículos. A gente tem que ler todo, né, para entender bem a história. Amém? Gênesis 37. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Amém? Vamos lá. Sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilhá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de Jacó do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho do tio, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e curvaram-se diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos, perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vai ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos. E traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. O homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos. E os encontrou perto de Dotã. Mas eles os viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo, não lhe tiremos a vida, e acrescentou, não derrame sangue, jogue-o naquele poço do deserto, mas não toque nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e devolvê-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, arrancaram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afirma nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas e o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá,
rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: José não está lá. Para onde irei agora? E então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com recado: achamos isto, vê se é a túnica de teu filho. E ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Amém? Até aqui. É bem longo, mas não tinha como, né? A gente precisa ler, porque é uma história muito linda, né? O Senhor, através dessa palavra, vai falar, tenho certeza que vai falar grandemente aos nossos corações de vocês, assim como falou ao meu. Amém? Amém. Eu coloquei um título. Tá aprendendo, pastor? Que as promessas que Deus tem para você, meu irmão, não servem para mais ninguém. É só para você. Amém? Aquela túnica que José usava, o que ela simboliza? Foi uma túnica que o pai mandou fazer para ele, né? Simboliza o amor, o cuidado. E é isso que Deus tem para nós. Essa túnica representa o cuidado, o amor de Deus conosco. Quantas das vezes, meus irmãos, você tem sonhos? Eu acho que todo mundo tem sonhos, os meus sonhos. Tenho certeza que todos aqui têm seus sonhos. E quantas das vezes a gente começa a falar? A gente está orando, a gente está buscando, mas a boca, né, é grande. E a gente começa a falar dos nossos sonhos. Só que nem todos que você tem aquele apreço têm o mesmo apreço por você. E tem a inveja, assim como os irmãos de José os invejaram. Isso acontece todos os dias nas nossas vidas. Então, meu irmão, eu penso assim, muitas das vezes a gente tem que se calar, confiar no Senhor, deixar Ele agir e calar nossa boca. Porque nem todos desejam o bem para você. Nem todos querem que você realize seus sonhos. Principalmente, às vezes dentro da nossa casa, ali no seio da nossa família, tem gente que nos inveja. Amém? Então, gente, aprenda uma coisa, nem tudo que você sonha, você tem que sair falando para os outros, você tem que falar para Deus. Vai para o seu secreto e fala: Senhor, vou colocar diante de Ti o meu sonho, Senhor, se for da Sua vontade, no tempo do Senhor, faça com que essa promessa se cumpra na minha vida. Mas não saia, meus irmãos, falando tudo. José falou dos sonhos dele, e os irmãos ficaram com mais ódio dele, a palavra fala. Eles odiaram José por causa dos sonhos de José. Então, muitas das vezes, os nossos sonhos incomodam muitas pessoas. Amém? Em Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação o espírito. Na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca. Então, a gente tem que vigiar, orar e pedir para o Senhor nos dar um coração ensinável para a gente aprender que nem tudo a gente tem que sair falando para os outros. Amém? Amém. Quando o Senhor fala orar e vigiar, Ele, na verdade, Ele está nos orientando para ficarmos atentos. Porque o diabo, ele é assim, gente, ele fica procurando uma brecha na sua vida, ele sabe qual é o seu ponto fraco. Então, ele fica procurando aquela brechinha para ele entrar. E às vezes ele vai tomar posse, você vai ficar desanimado, você vai ficar descrente, você vai achar que aquilo ali não vai mais acontecer na sua vida. Mas vai, meu irmão. O Senhor, Ele é Deus de promessas, Ele cumpre, eu sou prova disso. O meu filho caçula, eu já falei isso aqui várias vezes. Há 10 anos atrás, o Senhor prometeu que ia me dar outro filho. E eu não queria, e eu não estava ali com Deus. Não quero. Irmãos, não foram uma nem duas, foram 3 vezes que o Senhor falou: é promessa. Você vai ter outro filho. Eu falo: Senhor, não quero. Eu cheguei a pegar na mão da minha irmã, na época minha irmã não tinha filho. Eu falei: Tom, pega a bênção para você. E minha tia falou para mim: não, Paulo, né? A promessa é para você. E quando eu menos espero, eu engravidei. Eu não entendi, eu não queria, eu fiquei brava com Deus, eu gritei, eu bati boca com Deus, mas a vontade dele foi feita. Hoje meu filho está com 2 anos, é a coisa mais linda do mundo. Eu falo: se vocês verem umas crianças, 2 crianças, 2 meninos, vocês vão falar: nossa, que menino pode enxergar os meus. É os mais lindos do mundo, são os meus também. Então Deus, Ele cumpre promessas.
Ele cumpre. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Amém? Só que é no tempo dele, não é no nosso tempo. Cabe a nós orarmos e vigiarmos. E não sair falando não, meu irmão. Eu tenho um sonho comigo, Deus sabe, só meu esposo sabe, na minha casa, meus filhos. Mas eu não saio falando para ninguém. Porque tem gente que não deseja o que você deseja. Nem todo mundo é assim. E hoje a maioria das pessoas são assim. Principalmente aquelas que não estão em Cristo, elas não entendem. Às vezes elas não fazem nem por maldade. Amém? Amém. Então deixa ele agir, deixa Deus agir, porque nós erramos. Deus não. Deus ele é perfeito. Amém? Amém. O inimigo, meu irmão, ele pode até tirar a sua túnica. Porque Deus ele tem uma túnica para você. Ele tem uma túnica para todos nós. Só que o que o diabo não pode fazer é tirar as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Então, se você tem um sonho, se você tem promessas do Senhor para se cumprir na sua vida, não desanima não. Continua orando. Eu sei que vai ter levante, eu sei que vai ter ataque, você vai ficar desanimado, mas não desanima não. Entrega para o Senhor. O Senhor é bom. Amém. Ele cuida de nós. Amém? A sua túnica foi feita exclusivamente para você. Ela não serve para mim, ela não serve para você. Se Deus fez para você, é sua. Se Deus fez para mim, é minha. Aquilo que é meu não serve para você. Cada um tem o seu espaço. Amém? E quando o inimigo tentar te derrubar, Deus vem e te honra. Ele te levanta, porque o nosso Deus é Deus poderoso, é Deus de misericórdia, ele é Deus do impossível. E pode ter certeza, meu irmão, quando o diabo se levantar sobre a sua vida, ele está levantando para cair, porque o nosso Deus é general de guerra, ele não perde batalhas. Se ele prometeu para você, ele vai cumprir, ele vai colocar em você a sua túnica. José, meu irmão, ele foi humilhado, ele foi tentado, ele foi desprezado, ele foi preso. Ele passou por tudo isso. Só que ele não deixou de confiar no Senhor. E na hora certa, meu irmão, na hora certa, o Senhor honrou a vida dele. Isso aí é que a gente vai ver mais para frente. Outra hora a gente vai continuar falando da história de José. Mas o que eu queria falar para você é isso, que José passou por tudo isso. E ele não desistiu. E no final o Senhor honrou a vida dele. Que ó, em Gênesis 41, 42, diz: e tirou o faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço, meu irmão. Olha só, olha como Deus fala, olha como Deus honra a sua vida. José sofreu, ele foi preso, ele foi tentado, ele foi humilhado, ele foi enganado pelos seus irmãos, mas olha o que o Senhor preparou para ele, meu irmão. E é isso que o Senhor tem preparado para mim e para você, uma túnica de linho fino, meu irmão. Então não desanima nas diversidades da vida não, porque vai ter muita. Nós não somos privilegiados. Olha o tanto que Jesus sofreu para nos salvar. Aí a gente não pode passar um sofrimento que, meu Deus, não vou mais para a igreja, não. É nessa hora que você tem que se levantar e falar: Senhor, eis-me aqui. Sou como barro na mão do oleiro. Vai me moldando conforme a tua vontade, Senhor. Mas não permita, Senhor, de maneira nenhuma que eu perca a minha túnica. O Senhor quer isso para você. Aleluia. Ele quer te colocar uma túnica de linho fino. Amém. Ele quer te colocar um colar de ouro no seu pescoço. Ele honra, meu irmão. A gente sofre, mas quem sofre com Deus é honrado no final. Amém? Amém. Está doendo agora? Está sofrendo agora? Mas vai passar. Creia no Senhor. Nada é eterno nessa vida. Nada. Só Jesus. Tudo passa. Temos dias bons, temos dias ruins. Temos dias tristes, temos dias felizes. Nada como um dia após o outro. Mas não desanima, meu irmão. O que Deus tem para você é grande. Se prepara, porque a vitória vai ser grande. Se o sofrimento é grande, a vitória vai ser maior ainda. O inimigo ele vai tentar tirar de todas as maneiras a sua bênção, as suas promessas, os seus sonhos. Mas o Senhor vai te honrar, meu irmão. Mas que você dobre o seu joelho e confessa para o Senhor tudo aquilo que se passa no seu coração. Se derrama para o Senhor. Ele cuida. O Senhor Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele pode todas as coisas. Tem um louvor que fala: este problema para o teu Deus é nada. Este problema para o teu Deus é nada. Pode glorificar. Então começa a glorificar, meu irmão. Porque isso que você está passando para Deus não é nada. Talvez você está passando por isso porque você está precisando aprender alguma coisa. Deus está querendo te ensinar
Deus. Mas na hora que a boca aperta, a primeira pessoa que a gente grita, meu Deus, me ajuda. Não é assim? Eu sou assim. Então, irmão, é no deserto que nós aprendemos. É no sofrimento que nós aprendemos. Então, quando o Senhor achar que você está preparado para receber a sua túnica, o Senhor vai te ensinar, o Senhor vai te mostrar. Mas para isso, meu irmão, não desista daquilo que o Senhor tem para você. Amém? Amém. E ser fiel ao amor de Deus. Ser fiel. Hoje mesmo eu falei para meu esposo assim, eu falei, antigamente quando eu vinha, até falo direto para ela, nossa, eu suava frio quando eu ia aqui na frente. Mas eu sou tão grata ao meu Deus, que eu falei que eu não vou mais dizer não para o meu Senhor. Porque quando você diz sim para o seu Deus, para o Senhor, Ele te capacita. Se você se mostra para Ele disposto, Senhor, eu estou disposto a aprender mais e mais de Ti. Meu irmão, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar situações, mas Ele vai te ensinar. Eu sou prova viva disso, que a cada dia eu estou aprendendo um pouquinho mais. E eu me sinto tão feliz, eu me sinto tão grata. Porque está chegando o momento de eu vestir a minha túnica também, meus irmãos. Glória a Deus! Você confia? Diga amém. Amém. E não permita, de maneira nenhuma, que o diabo venha tomar sua túnica. Não permita. Não vacile, não dê passo errado. Sempre procure dar um bom testemunho. Porque o Senhor, Ele cuida da gente de uma maneira tão extraordinária. Todas as manhãs, quando você levanta, é porque Ele permitiu mais um dia. Mais um dia para você aprender, mais um dia para você buscar. Porque muitos não têm a nossa oportunidade. Muitos queriam estar aqui no seu lugar e não podem. Então, se sinta privilegiado de poder estar na casa do Senhor. Sinta privilegiado de poder ter intimidade com o seu Pai. Isso é uma coisa que ninguém vai tirar de você. O diabo, ele pode tentar, meu irmão. Só que ele só vai conseguir se você permitir. Então, não permita. Não permita. Amém? Quando vir as adversidades, as tribulações, nos levante. Fala, Senhor Jesus, cuida de mim. Não permita que Satanás venha por terra. Começa a declarar, meu irmão, sua vitória. Começa a declarar. Às vezes Deus quer que você abra a sua boca. Começa a abrir a sua boca hoje. Amém? Amém. E outra coisa muito importante, que eu refletindo sobre essa palavra, aí no final eu pensei, mas a gente também não pode ser como os irmãos de José. Porque às vezes a gente faz, a gente erra. Às vezes o irmão conta pra gente, ele, faz outra coisa, nossa, faz outra coisa, né? Eu não consigo. Porque tem gente que fala assim, aquele ali, às vezes a gente fala isso. Aquele ali não vai conseguir. Aquele ali não sei ninguém. Então a gente não pode ser assim. A gente tem que se alegrar com a vitória do nosso irmão. E a vitória do nosso irmão tem que servir de testemunho para as nossas vidas. Porque se ele conseguiu, você pode ter certeza que ele orou muito, ele buscou muito para conseguir aquilo. Porque o Senhor, Ele cuida muito de nós. Mas às vezes Ele nos deixa passar por certas situações para que nós aprendamos algumas coisas que talvez a gente esteja errando e não esteja agradando ao Senhor. Então que nessa noite você venha agradar ao Senhor Jesus. Que você não venha ser como o irmão de José. Que você não venha invejar aquilo que o seu irmão tem, aquilo que o seu irmão está conseguindo. Muito pelo contrário, pega o testemunho do seu irmão, começa a orar, começa a buscar o Senhor. Ele vai honrar, Ele tem honra para todos nós, Ele ama todos nós. Só que como o pastor fala, às vezes o Senhor dá a bênção nas nossas mãos e a gente deixa ela cair, escorre pelas nossas mãos, porque a gente não tem sabedoria. Então peça para o Senhor preparar você. Fala, Senhor, me prepara para que eu possa receber a sua bênção. Eu preciso, Senhor. O Senhor, Ele sabe o que você precisa. Muito antes de você querer, Ele já sabe. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então não permita, meu irmão, de maneira alguma, que o diabo venha tirar aquilo que o Senhor tem para você. O Senhor tem para você uma túnica de linho fino. O Senhor tem para você um colar de ouro. Então, em hipótese alguma, desista daquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Se você está passando por momentos hoje que não estão te agradando, saiba que amanhã vai ser melhor. Você está no lugar certo, você está buscando, e o Senhor está feliz de você estar aqui essa noite. Você poderia estar em muitos outros lugares hoje, mas você escolheu estar aqui na casa do Senhor, e você pode ter certeza, meu irmão, que enquanto você está aqui, o Senhor está cuidando lá da sua casa. O Senhor está cuidando dos seus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de
Às vezes a gente não precisa nem abrir a nossa boca. E o Senhor sabe o que você precisa. Então basta que nós confiemos no nosso Senhor, porque o nosso Deus não falha. Como eu já falei, nós erramos, Ele não. Se não chegou o seu momento, meu irmão, porque não é a hora. Deus ainda está te ensinando, Deus ainda está te moldando. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo o que vem de mal é para nos matar, é para nos fortalecer. Nós não entendemos os planos do Senhor, porque nós temos um agir que Deus tem outro, mas que nós possamos sempre lembrar de pedir ao Senhor, Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha, que prevaleça a sua vontade, não a minha, e que no momento certo, Senhor, no momento que eu estiver preparado, o Senhor venha me colocar a sua túnica. Esteja pronto, meu irmão, para receber a sua túnica nesta noite? Você está pronto? Amém. Em Romanos 8, 28 diz: porque todas as coisas contribuem para o bem daquele que é chamado por Deus. Meu irmão, você está sendo chamado por Deus nessa noite. Começa a glorificar o nome do Senhor dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Começa a glorificar o nome do Senhor. O Senhor vai começar a agir na sua vida, você vai ver a diferença. As pessoas vão ver a diferença na sua vida e vai falar, aquele ali está diferente. E se te perguntar, meu irmão, o que você tem? Você fala, eu tenho o Senhor Jesus. O Rei dos Reis está na minha vida. Amém. Eu não temerei mal algum. Amém, meu irmão? Amém. Então que você fique com essa palavra hoje. Não desista da túnica que o Senhor tem para você. Não desista das promessas que o Senhor tem para a sua vida. A gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai levantar. E pode ter certeza que o Senhor vai estar ali, segurando a sua mão em todos os momentos da sua vida. Ele está te preparando. Começa a profetizar, começa a glorificar, porque a sua vitória vai ser muito grande. E não guarda isso para você. Quando o Senhor te dá, você vem dar o seu testemunho. Vem testemunhar para o Senhor, vem testemunhar para os seus irmãos. Porque o testemunho, ele fortalece muitas vezes aquele que está caído, aquele que está fraco. O seu testemunho de vitória encoraja aqueles que estão desanimados. Então, tudo que o Senhor fizer de bom na sua vida, porque só da gente acordar todo dia é uma coisa maravilhosa. Deus é maravilhoso em tudo que faz. Eu sou muito grata a Deus. Grata mesmo. O Senhor, eu não mereço nada do que eu tenho. Mas o Senhor, Ele todos os dias, Ele me honra. Só Deus está de manhã, e dos meus olhos, quando eu olho para os meus filhos, eu falo como eu sou abençoada. Olha a minha família, tudo aquilo que o Senhor te colocou na minha vida. Não deixa que o diabo venha tirar isso de você. Não deixa que o diabo venha destruir sua família. Não deixa o diabo destruir seu relacionamento, suas amizades. Tem amizades que é bom de se afastar. Eu mesma, nessa pandemia, Deus afastou muitas pessoas da minha vida. E eu sou grata. No começo eu sentia muita falta. Mas hoje eu entendo isso. Ele tirou algumas pessoas e colocou outras pessoas. Deus, Ele tem um agir maravilhoso nas nossas vidas. Mas a gente tem que estar sempre com os ouvidos atentos e o coração aberto para entender aquilo que o Senhor fala. Porque o Senhor, Ele fala muito conosco. Amém? Amém. Então não permita, meu irmão, de maneira nenhuma, que o diabo venha tocar naquilo que o Senhor te deu de mais precioso. Eu não sei o que você tem de mais precioso nessa noite, mas você sabe o que é precioso para você. Então não permita que o diabo venha tirar isso de você. Se prepare, meu irmão, para vestir a sua túnica de linho fino. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Amém? Glória a Deus.